Glória a Deus. Um pouquinho mais de monitor aqui. Um pouquinho mais de volume. Tá baixo? Tá baixo. Eu quero ministrar nessa manhã, irmãos, uma palavra que o Senhor foi me dando no decorrer da pandemia. Nas lives que a gente fazia, eu cheguei a fazer 5 lives num dia, com pessoas e grupos diferentes. Como eu não podia viajar, eu ficava lá na praia com uma boa internet. Daí eu disse, eu vou me dispor para os irmãos para... Vou me dispor para os irmãos para servir a igreja. Com a palavra, com louvor. E um dos textos que Deus foi crescendo no meu coração foi esse, de 1 Coríntios 13, 13. Fácil de lembrar. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. São 3 virtudes divinas, celestes, plantadas por Deus na nossa vida, que Deus não quer que acabe. Que Deus quer que faça parte da nossa essência. Faça parte da nossa visão. Faça parte de tudo aquilo que nós repartirmos com outras pessoas. Sermos homens e mulheres, jovens e crianças, com fé, com esperança e com amor. Porque isso é o que faz a nossa vida subsistir, irmãos. É o que faz outras vidas subsistir. Quando a gente ministra sobre fé para a vida de alguém, sobre esperança e sobre o amor de Deus, são virtudes inquestionáveis, que ninguém pode questionar. Se eu sou cheio de esperança, ninguém pode mudar isso. Glória a Deus. Isso só pode contagiar outras pessoas. Se eu sou cheio de fé, nada pode mudar isso, porque fé, meus amados, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quando a fé é nossas certezas, nossas convicções, isso nada pode mudar, nada pode ser roubado, nada pode roubar. Mesmo, irmãos, as pessoas que têm uma fé tradicional, e eu vi isso com muita força no Oriente Médio, durante aquela guerra que o ISIS... em diversos lugares do Oriente Médio, prendeu cristãos e os levavam até a beira da praia e diziam, você confessa que Maomé é o seu Senhor? E nenhum deles negou a fé, não se tem notícia de que nenhum deles, todos perderam a cabeça dizendo que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. E eles não eram da nossa fé evangélica, eles eram ortodoxos, tradicionais, cóptas, né, lá daquelas tradições cristãs do Oriente Médio, mas eles não negaram a Cristo. Não se tem notícia de um que negou a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a fé são certezas e convicções no que Deus coloca no nosso coração e que vai crescendo durante a vida, e que nada, como a gente cantou, se a figueira não floresce, a oliveira, fruto não brotar, mas mesmo assim eu vou cantar. Sabe por quê, irmãos? Por causa da nossa fé e da nossa convicção. Sabe, eu lembro quando nós descobrimos que a Aurora era uma menina, que seria uma menina deficiente, com síndrome. Quando a gente descobriu aquela síndrome, ela tinha perto de 3 anos. E eu lembro que uma irmã, né, veio e disse para nós, como que Deus pôde fazer isso com vocês? Vocês são tão consagrados. Daí, né, aquilo são dardos do diabo para abalar nossa fé, mas a gente disse, não, Deus fez porque Ele é soberano, e a gente vai continuar louvando, a gente vai continuar cantando, e nós vamos ensinar a Aurora do jeitinho que ela é, ser uma adoradora, ter fé, esperança e amor. Aleluia, glória ao Senhor. E nada abalou a nossa fé, irmãos, por causa das certezas e das convicções que Deus coloca no nosso coração. Por isso, vamos ver a fé, irmãos. A fé é aquilo que nos leva a olhar firmemente
para o autor e consumador da nossa fé. E um texto que sempre ilustra isso no meu coração é quando Pedro viu Jesus andando por sobre as águas e Pedro disse, mestre, se é tu, faça com que eu vá por sobre as águas. Sabe o que era isso na vida de Pedro? Era uma mistura de intrepidez com fé, com coragem e fé. Mas ele queria experimentar alguma coisa sobrenatural de Deus na sua vida. Fé é o que nos leva a querer e ansiar pelas coisas sobrenaturais de Deus. Toda vez que eu oro por um casal que quer ter filhos, algo no meu coração abre uma portinha de algo sobrenatural de Deus acontecendo na vida daquele casal. E inúmeras vezes isso já aconteceu, inclusive aqui nesta igreja. Quando eu oro por alguém que está enfermo, eu lembro que meu sogro estava entubado entre a vida e a morte no hospital, e eu e a Rosana nos demos as mãos e dissemos, Senhor, Tu és poderoso para salvar aquela vida. Eu sei que ele está com 8 costelas quebradas, com um joelho quebrado, eu sei que ele está com o nariz quebrado, com a face quebrada, com o braço quebrado, e está lá mal, e os médicos estão dando pouca expectativa para ele, mas nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. A fé nos leva para o infinitamente mais de Deus. Por isso o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Diga à igreja, e o mais. E o está baixo ainda. E o mais ele fará, aleluia. O mais, meus amados, ninguém pode mensurar o mais de Deus. E fé é a virtude de Deus que nos pega pela mão e nos leva para o mais de Deus. Para as coisas que nós não estamos acostumados, para as coisas que não são ordinárias, para aquelas coisas que parecem ser ordinárias, Deus nos leva para o extraordinário, para aquilo que é além, que é maior, aquilo que Deus está esperando, uma igreja que toque com um dedinho no sobrenatural, no extraordinário de Deus, que creia nisso e comece a viver isso na sua vida. Aquilo que o mundo chama de milagre, de casualidade, de sorte, nós chamamos de milagre. E quando a Aurora tinha 23 anos, ela usava óculos desde os 2 anos de idade. E ela tinha um grau grande de miopia e de outras coisas mais, né? Tinha estrabismo, tinha que colocar um tampãozinho de orelha, de olho, no olhinho para endireitar o olho estragado. Quando vocês foram lá em casa a primeira vez, ela usava o tampãozinho, né? E ela tirava aquele tampãozinho, a gente vinha e punha de novo. Era 20 vezes por dia colocar de novo o tampãozinho. Né? Daí o médico disse, coloca no óculos e põe uma vedação no óculos. Ela arrancava tudo e quebrava o óculos ainda. E foi uma luta, toda a infância da Aurora lutando com os olhos e óculos, não sei quantos óculos. Quantos óculos a gente chegava a bloquear a janela dela, porque a gente olhava para trás e ela estava sorrindo assim, e sem óculos. Eu disse, Aurora, onde está o óculos? E ela, pai, pela janela do carro. E foi aquela luta a vida inteira. Irmãos, um dia, Rosana, ela começou a ter dor de cabeça. E muita dor de cabeça, e a gente começou a ver tudo, e fizemos eletro, e isso e aquilo, e tudo quanto é médico. E um dia, de noite, a gente disse, quem sabe isso são os olhos? Ah, não, mas ela trocou de óculos faz pouco tempo, e trocou de grau faz pouco tempo, mas vão levar lá. Levamos no oculista, o médico examinou, e deu todos os exames, abriu a pupila, dilatou a pupila, e no final o médico tirou o óculos dela e disse, Aurora, tu não precisa mais de óculos, você está curada. Você está curada. A Rosana pegou o telefone e disse, Azaf, eu estou aqui no Dr. Horta. Ele disse que a Aurora está curada, não precisa mais de óculos. E não precisou mais, irmãos. Ela lê perfeitamente, voltou à visão. Mas será que Deus não podia curar toda a Aurora? Não, Deus cura o que Ele quer, irmãos.
e continua sendo milagre. Deus faz o que Ele quer e continua sendo milagre. Tem algumas outras coisas que a Aurora ainda tem que gerar em mim, na Rosana, no André e em todos nós. Alguma coisa que ela tem que promover dentro da fé, da esperança e do amor, que ela tem que ser desse jeitinho que ela é. Mas sem óculos. Sem óculos. Sem óculos. Fé. Mateus 14, 28 a 31 diz: respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, não é um homem de pequena fé. É um homem que cria plenamente. E ele ousou sair daquele barco e pôr os pés por sobre as águas. Isso Deus espera de cada um. Fé, irmãos, é o que nos faz sair do barquinho da conveniência, do barquinho das coisas que nós estamos acostumados, do barquinho do conforto, da zona de conforto, e nos faz pisar por sobre as águas. E faz andar, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Primeira coisa, Pedro estava olhando para Jesus quando pisou na água. Quando nós experimentamos e vivemos a fé, irmãos, nós temos que estar olhando para Jesus. Você não pode olhar para a circunstância, para a enfermidade, para o Covid, para a crise, para o desemprego, para o governo, para isso, para aquilo, para ideologias desse mundo. Não, tem que aprender a olhar para Jesus. Uma continuidade para a nossa fé é nós aprendermos a fixar os olhos em Cristo e não tirar os olhos de Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós tiramos os olhos de Cristo, os outros ingredientes que estão ao nosso derredor tomam conta do nosso coração. Para aquilo que você olhar, aquilo vai te dominar. Escreva isso. Pode escrever aí, irmã, no caderninho. Aquilo que você olha é o que te domina. Para as coisas que você olha nesse mundo é o que te domina. Por isso eu dizia para os jovens: cuidados com as distrações, elas roubam a nossa fé. WhatsApp, TikTok, Netflix, internet, séries e séries e séries de televisão e novela, isso e mais aquilo, todo o entretenimento desse mundo, todas essas distrações, elas querem distrair os nossos olhos para tirar os nossos olhos de Jesus. E hoje Deus está puxando de novo os teus olhos. Olhe para Jesus. Olhe firmemente. Porque senão, o que entrou aqui na vida de Pedro, quando tirou os olhos de Cristo? O medo, a insegurança. Daí entra, isso tudo, quando entra medo, insegurança, vem junto a depressão, vem junto a angústia, vem junto os ressentimentos, e assim as pessoas são destruídas, as pessoas se desvinculam, as pessoas vão embora, né, vão viver qualquer vida, porque tiram os olhos de Jesus. O que nos mantém unidos, amados, não é termos a mesma visão, gostarmos uns dos outros, não é isso que nos mantém unidos, é todos olharem para Jesus. Sabe por quê? Quando a gente olha todo mundo para Jesus, a gente sabe para onde está indo. Se Jesus muda de lado, a gente sabe para onde está indo, porque não tiramos os olhos de Jesus e vimos Jesus mudando. Muitas vezes Jesus muda a igreja, inclusive a igreja local. Jesus não muda os princípios e os valores do reino, mas muda as nossas estratégias, muda os nossos locais de culto, muda muita coisa na nossa vida, muda no nosso coração, muda a nossa estação de vida, e nós temos que entender isso, que de vez em quando, irmãos, Deus muda a nossa estação. Você fazia uma coisa a vida toda, Deus está mudando a minha estação. Eu não sou mais aquele Asaf, né? Aquele Asaf das 1500 coisas, ministrava louvor, com dança, com júbilo, com celebração. Hoje uma musiquinha de dança já deixa o velhinho todo suado. Já sua até o cabelo. Até o cabelo mudou, irmãos. Começou a ficar ralinho. Fica assim mesmo depois dos 60? Era tão grossinho o meu cabelo, eu tinha uma cabeleirona grande, vocês lembram? Começou a ficar ralinho assim, ó. Dá para ver o fundinho, tipo piscina. Tá cheinho, mas vê o fundo.
Qual o estilo do meu cabelo? Piscina. Tá cheinho, mas vê o fundo, ó. Mas a fé, irmãos, quando a gente tira os olhos de Cristo, logo entra tudo que o diabo fica. Sabe por quê? Sabe onde está o diabo? Pedro 5, 8 e 9. Está ao vosso derredor. Ele não está tão longe quando a gente pensa. E nós só estamos seguros enquanto nossos olhos estão firmados em Jesus. Se tirar o olho de Jesus, olhar para a onda, olhar para a enfermidade, olhar para a Covid, olhar para a crise financeira, olhar não sei para onde, você vai ficar com medo, você vai ter insegurança, você começa a afundar e tem muita gente afundando. Cuidado, igreja! Tem muita gente afundando na sua fé, porque tiraram os seus olhos do lugar certo, tiraram os seus olhos de Jesus e colocaram nas circunstâncias, no seu ao derredor, na vida em volta, nas coisas que a mídia fica trazendo. E a mídia moderna, irmãos, são difusores de medo. Eles querem uma população medrosa, não quer esse negócio de fé, esperança e amor de jeito nenhum, porque fé, esperança e amor nos leva para Jesus. E o medo, a angústia, nos levam para aquilo que eles querem desse mundo. Então Pedro, por que duvidaste, homem de pequena fé? Todos nós, nossa fé é pequena. Mas ela funciona muito bem, irmãos, quando a gente continua olhando para Jesus. Pode ser pequena. Glória ao Senhor. A fé tem o poder de fixar nossos olhos com intensidade no presente. A gente pensa que fé é uma coisa para o futuro. Não, fé é uma coisa para hoje. Porém, a fé é o que nos leva a estar bem e em paz com o nosso passado. As 3 dimensões da fé. Ela fixa os nossos olhos no presente, mas ela nos coloca em paz com o nosso passado. A fé verdadeira, irmãos, quando fixamos nossos olhos em Jesus, ela não nos deixa preso no passado, porque o passado muitas vezes não vai alimentar a nossa fé para viver a intensidade do presente. A fé que Deus quer na vida de cada um de nós é uma fé que é intensa. No dia de hoje nós a vivemos agora, nesse momento, nesse instante, nas circunstâncias que estamos vivendo, nesse minuto, na nossa vida, na vida financeira deste momento, na vida familiar, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Hoje, nesse momento, é a hora de exercer a fé. E é a fé, meus amados, que faz ver o nosso futuro com esperança, que vai ser o nosso próximo tópico. Mas a fé tem essas 3 dimensões. Ela corrige o nosso passado. Um homem e uma mulher de fé, ela endireita o seu passado. Não tem conversa. Foi a fé que endireitou o meu passado. Eu já contei para os irmãos aqui algumas das minhas histórias, mas vou repetir uma. Eu tinha muito rancor com o meu pai. Porque meu pai jogava bule de café na minha mãe, jogava prato de comida frio pela casa fora, maltratou minha mãe a nossa infância inteira e a gente assistiu aquilo. E depois ele começou também a ser muito difícil conosco. E na adolescência, quanto mais ele bebia, quanto mais ele se embriagava, pior ficava dentro de casa. E a gente tinha muita vergonha. Adolescente com pai bêbado é muito difícil. E a gente chegava no finzinho da tarde ou à noite, depois do culto, ele sempre estava deitado. Eu já era crente e o meu pai sempre estava deitado na porta do edifício. E os vizinhos reclamavam, batiam lá em casa, ó, o seu Joaquim está lá na porta. Mas era toda noite. E a gente chegava, irmãos, ignorava aquilo, pulava por cima dele, e todos os vizinhos pulavam por cima dele na porta do edifício, e aquilo era de muita tristeza para nós. E depois, 2, 3 horas da manhã, ele batia na porta, minha mãe vinha, abria, ele se deitava no corredor mesmo. Essa foi minha adolescência, por isso eu fui para as drogas, que eu não aguentava aquela visão. E eu me converti, e pronto, está tudo bem, Deus mudou a minha vida. Mas eu tinha aquela coisinha com meu pai, irmãos. Mas um dia,
Eu estava chegando de um culto abençoado, e lá estava ele deitado no chão. Daí eu fui pular, já era batizado no Espírito Santo, fui pular por cima, o Espírito Santo disse, não, levanta ele e leva. Eu peguei, levantei meu pai, comecei a subir com ele, e eu comecei a fazer aquilo seguidamente. E aquilo não era só um ato de bondade, irmãos, era uma cura, era a minha fé buscando tudo no passado e restaurando. E isso é um processo longo. Meu pai morreu poucos anos depois disso, e um dia, muitos anos depois, eu estava assim, voando de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, no avião, e me deu uma tristeza no coração. Daí quando eu vi, era o dia do aniversário do meu pai, e foi o Espírito Santo que trouxe aquela tristeza no meu coração, e eu comecei a lembrar do pai. Eu peguei o computador e escrevi uma carta, como eu nunca tinha escrito para o meu pai. Uma carta que ele nunca leu, mas eu li várias vezes aquela carta. E os céus leram aquela carta. Sabe o que aquela carta fez, irmãos? Colocava a minha vida em paz com o meu passado, com a história do meu pai, com os olhos do meu pai, com aquilo que ele foi e ou deixou de ser. E aquilo foi uma visitação de cura na minha vida. E às vezes a gente tem que escrever cartas, irmãos. Ah, mas já morreu, não tem problema, escreva a carta. É a sua fé visitando o seu passado. Amém, igreja? Deus quer essas visitas, são visitas importantes. Homem e mulher de fé não tem esse negócio. Você vai escrever, você vai fazer algo sobrenatural para estar em paz com o seu passado. Se existe alguma coisa na sua vida, no seu passado, que você sente que ainda abala a sua fé, se as pessoas estão vivas, você tem a maravilhosa oportunidade de fazer a sua fé visitar o seu passado ao vivo e a cores. Não precisa da carta, mas se precisar escrever a carta, escreva. Então, a fé, nossa fé, busca o nosso passado e cura o nosso passado. Mas a fé, ela vive com intensidade, é o dia de hoje. Ela vive, sempre que a gente perdoa, é a fé que atua. Sempre que a gente perdoa um cônjuge, uma esposa, um marido, é a fé que atua. Eu estava conversando com minha irmã, que teve um problema de adultério há uns anos atrás. Isso maculou seu ministério nacionalmente. E eu resolvi buscar a verdade sobre isso. E uma coisa linda que ela falou, que quem restaurou a vida dela foi o próprio esposo. Foi o próprio esposo, foi o próprio marido. O marido tem uma função, irmãos, de resgatador. Mesmo na hora do pecado. E a esposa também, de resgate, de perdão, de quebrantamento. Aleluia! E é lindo ver quando há resgate. Quando a nossa vida é uma vida de resgate. Quando você pega um filho que pecou e resgata esse filho diante do Senhor e vai endireitando e vai aprumando e a sua fé vai atuando e faz gerar fé de perdão, de restauração. Irmãos, é assim que a fé atua no presente. A gente pensa que a fé é só para ganhar mais dinheiro ou bens materiais. Não. Tudo isso acontece, irmãos. Quando a gente tem fé, Deus vai abençoando aonde a nossa fé atua, em qualquer área da nossa vida. Deus vai fazer com que essa fé seja eficaz, seja eficiente. Mas eu vejo a fé como um instrumento de Deus, majoritariamente com prioridade nos relacionamentos. E começando pelos relacionamentos familiares, pelos relacionamentos na igreja. É onde a fé se faz presente todos os dias. Diariamente, quando acorda, na hora de qualquer crise, na hora de qualquer problema, na hora das desavenças, na hora das discordâncias, é ali que a fé atua. Na hora da submissão,
na hora do amar a esposa como Cristo amou a igreja. É aí que a fé atua. No presente. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Eu vou falar de 5 coisas que a fé gera na vida de um discípulo. Primeira coisa que gera é estabilidade. Uma pessoa de fé passa a ser uma pessoa estável. Você olha para ela hoje, ela está estável. Eu amo demais o meu companheiro de ministério, o Ion Gottfriedson. Desde que eu conheço o Ion, ele é aquilo, estável. Estabilidade de caráter, estabilidade de fé, estabilidade em casa, estabilidade na rua. Porque a palavra diz em Isaías 61 que nós seríamos como carvalhos plantados pelo Senhor na casa do Senhor, aleluia. E sabe, uma característica do carvalho é a estabilidade. Sabe por quê? Porque o carvalho ele tem o mesmo tanto de árvore que tem para cima, ele tem para baixo. O mesmo tanto que tem de caule, de folhas, de beleza, de grandiosidade para cima, ele tem para baixo. O carvalho tem uma outra árvore plantada na terra. E o que ele faz? Ele busca água lá no fundo, através das suas raízes profundas. Por isso que o carvalho é tão importante na Bíblia. Porque onde tinha carvalho, tinha grama. Porque o carvalho puxa água para cima. Puxa água para cima, a água vem para a superfície, puxado pelas raízes. E ali tem grama, ali tem ovelha, ali o povo construía a casa, ali surgiu uma vila, onde tinha um carvalho, sabiam que podiam cavar, que iam encontrar água ali naquele local. Então era uma referência. E o homem e a mulher de fé também são carvalhos plantados pelo Senhor, nesta geração, neste mundo, na sua família, na sua casa, na sociedade. Nós somos os carvalhos de justiça, irmãos, plantados pelo Senhor, aleluia, que trazem a estabilidade. Não são árvores que qualquer vento derruba. Um dia eu estava em Manaus e fui andar de barco no Rio Negro. E era quando a água estava alta. E quando a gente passou para ir num restaurante que tinha do outro lado do Rio Negro, passamos de uma copa de árvore. Quando eu vi de longe, parecia que a copa estava sendo trazida pelo rio. Mas na medida que eu fui chegando perto, aquela copa não estava se movimentando, ela estava ali parada. Eu perguntei para o barqueiro, e essa árvore aí? Ah, essas árvores aí, elas são plantadas dentro do rio, elas nascem dentro do rio. Quando o rio está mais baixinho, elas crescem, elas formam raízes profundas, mas o rio não leva com toda essa força. Não, essa árvore aí não. Tem o mesmo tanto de raízes para baixo e o rio não leva. E depois eu fui no verão e estava na vazante e eu vi aquela árvore gigantesca de 80 metros de altura, irmãos, que era a profundidade do rio. E aquela árvore estava ali firme. Sabe o que é isso, irmãos? Raízes. A fé é um instrumento de Deus para gerar raízes na nossa vida. Raízes é estabilidade, é vida estável, meus amados, que não se abala. Glória ao Senhor Jesus. Um pai que vive a vida de fé, os filhos crescem num ambiente de estabilidade, não fica mudando, pulando de galho em galho, igual coelho que vai de um lado, vai para o outro e pula para cá. Ninguém consegue seguir um coelho, nem uma lebre, porque elas vão pulando para os bichos maiores, para as cobras não seguir os seus rastros. Tem pai crente e mãe crente que são assim. São igual lebre. Pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá. No primeiro pulinho, os filhos seguem. No segundo, os filhos seguem. No terceiro, já não segue. Porque não tem estabilidade. O justo, irmãos, é fácil de ser seguido. Por isso que a gente consegue caminhar com vocês. Porque, principalmente o Ion, mais do que eu, porque eu ando muito, né? Mas mesmo assim eu sou fácil de ser seguido.
Eu sou fácil de ser seguido. Eu ensino vocês o básico. A ter fé, amar a sua esposa, amar o seu marido, cuidar dos seus filhos, aleluia, ter integridade de vida, ter constância, constância, ser carvalho plantado, constante, glória ao Senhor Jesus, constante, glória a Deus, desde que me conhecem, eu faço a mesma coisa, falo a mesma coisa, porque fui gerado por homens assim. Eu todo mês vou lá no Erasmo para ele orar pela gente, pelo ministério, ele está morando na Serra. E ele sempre diz a mesma coisa quando eu vou embora: toda a glória é para Deus. Carvalho de justiça, plantado, não precisa inventar nada. É folha, é caule forte, é sombra forte, é vida de Deus, é água que vem, que jorra, glória ao Senhor, porque do teu interior fluirão rios de água viva. São os rios, irmãos, que vêm pelas raízes de Deus na nossa vida. A gente pensa que é a água do Espírito, porque Jesus falou isso sobre o Espírito Santo, mas eu vejo isso como as águas que brotam das profundezas de Deus e entram pelos nossos poros, pelas nossas veias espirituais e fluem do nosso interior. A vida de Deus. O que a fé gera? A fé gera direção clara. Onde tem fé, tem rumo. Uma vida de fé, ela tem um rumo definido. Por quê? Porque ele está olhando firmemente para Jesus. Qualquer pessoa que comece a seguir e andar com essa pessoa, sabe para onde está indo. Eu lembro quando o Dani, quando me conheceu, e eu falei do Evangelho do Reino de Deus para ele, para o Márcio, para o Silas e para o Cláudio Claro. Sentado numa mesa comendo cachorro quente, eu falei o que era o Evangelho do Reino. Daí, 2 dias depois, a gente foi levá-los na rodoviária, naquela época não era de avião ainda. Estou falando de quase 30 anos atrás. 30 anos exatos, irmãos. Vai completar agora em novembro. O Dani pegou no meu braço e disse: eu quero aquilo que tu falou. Eu quero ser discípulo. Daí eu disse: então vai começar a andar comigo. Daí o Dani começou a viajar comigo pelo Brasil afora. Tudo quanto é evento. E ali ele começou a ser discípulo. E seguir. Eu não mostrei nada especial, irmãos. Eu só mostrei para onde eu estava indo. Eu continuo mostrando para vocês para onde eu estou indo. Estou indo lá para Jesus. Firme para Jesus. E quem vai para Jesus, é fácil de alguém andar do lado dele. O ano passado li o livro O Peregrino. E o peregrino está indo para o portão celestial. Quantos já leram esse livro? Então o peregrino está andando. E todo mundo, muita gente quer andar do lado dele. Tem um cara chamado Angústia, tem o Ressentimento. Todos eles querem andar do lado do peregrino, porque o peregrino tinha um rumo certo para ir. Mas quando eles viam qual era o rumo, sabia que naquele rumo a angústia ia ser destruída. Ele disse, e nenhum daqueles amigos queriam ser destruídos. A tristeza, o ressentimento, porque sabiam que ele estava indo para a direção de Cristo, para encontrar com Jesus lá no reino celestial, e eles não queriam ir junto. E assim é o mundo hoje, amados. As coisas desse mundo não querem nos seguir, mas não mude o seu rumo. Porque Deus te deu família, Deus te deu marido, Deus te deu esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu discípulos, Deus te deu pessoas. Por isso Jesus disse, por amor a estes que me deste, eu me santifico. Jesus disse isso, sabe por quê? Ele sabia para onde estava indo na direção do Pai, na direção de Deus, e ele não podia mudar o seu rumo, porque tinha gente atrás dele que precisavam da santidade, da direção e da orientação clara. Então você tem orientação na sua vida. Onde tem fé, tem direcionamento. Uma pessoa de fé, irmãos, escute isso, nunca estará perdida. Nunca. Porque ele tem direção, ele sabe para onde está indo, para o autor e consumador da nossa fé. Glória ao Senhor Jesus. Também é uma pessoa,
Onde tem fé, irmãos, tem dispensação de sabedoria. Começa a compreender e viver a sabedoria de Deus, receber alguma coisa sobrenatural para gerir a sua vida, não da maneira que o mundo natural faz, mas da forma sobrenatural de Deus. Deus quer nos dar a verdadeira sabedoria, que não é conhecimento. Conhecimento hoje a gente só é apertar no Google. Aperta no Google, como fritar ovo. Daí você aperta assim, como fritar ovo sem grudar na frigideira. O cara te ensina, tem alguém, um filmezinho lá. Qualquer coisa que você queira saber de curiosidade desse mundo, você descobre no Google. Eu estou lendo um livro exatamente agora que fala sobre a força dos fatos. Como é importante nós buscarmos os fatos verdadeiros, para não ficar chutando, não ficar sendo enganados pela mídia, sendo enganados por quem fala, sendo enganado pelos números que tentam trazer para gerar políticas sociais com números totalmente falsos. Mas esse livro ensina como buscar os fatos, aonde você encontra fatos verdadeiros. Eu disse, mas eu tenho a fonte dos fatos maior que esse. Claro que é um livro secular, mas fala com muita propriedade, é um livro muito bom de se ler. Depois pode me perguntar que eu dou o nome, porque eu não gosto de falar em público, né? Fazer propaganda. Mas ele fala sobre a importância da gente conhecer a verdade dos fatos. Mas eu quero dizer que em Deus, você não compreende só a verdade dos fatos desse mundo. Você começa a receber algo que Deus chama de sabedoria. Sabe o que é sabedoria, irmãos? Em palavras bem simples para vocês entenderem. Sabedoria é você aprender a fazer qualquer coisa do jeito de Deus. É você fazer qualquer coisa do jeito de Deus. Não só do jeito de Deus, mas na hora de Deus, no momento de Deus. Com as ferramentas de Deus. Isso é a sabedoria. Você compreender a maneira que Deus age em qualquer coisa da vida. E se você buscar, o homem que busca a sabedoria, ele vai conhecer as coisas de Deus do jeito de Deus. E nós vimos muito isso, principalmente na criação da nossa Aurora, irmãos. Porque essa síndrome, e nenhuma síndrome, cada síndrome é diferente na sua intensidade, não vem com manual de instrução. A Aurora não veio com manual de instrução, mas Deus foi nos mostrando cada momento e estação da vida dela. Foi nos dando sabedoria, principalmente para aquela mamãe Rosana, de como Deus queria que agisse e em que hora, o que precisava ser mudado, que médico buscar, que transformação buscar, que operação fazer na hora certa, aleluia. E a Aurora prosperou, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a calcular. A Aurora calcula melhor que eu acho que a grande parte desse povo aqui, aos quais eu me incluo. Procure lá no meu Instagram que tem uma da Aurora fazendo um cálculo de uma álgebra de 2º grau. Viu? Que nem eu sei. Ela vai fazer aquela contona grande. Tudo de cabeça. Sabe por quê, irmãos? Foi aberto com sabedoria as portinholas da cabecinha dela para ela aprender. E ela prosperou. Deus nos ensinou isso. Deus ensinou para a Rosana. E ungiu, quando a palavra diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré para a realização daquela obra, Deus unge pessoas para a realização de qualquer obra, e unge com sabedoria que vem do alto. Isso só a fé consegue. Então busque a sabedoria, busque também, meus amados, o poder. A fé é um instrumento de poder, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E isso só acontece quando tem fé. Por isso que a gente tem que sempre, viu, pastores, ministrar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Aproveitar retiro de jovens,
ter sempre um momento de ministrar o batismo com o Espírito Santo. É importante as pessoas serem cheias do Espírito Santo, porque elas precisam da força, do poder de Deus, aleluia, para tocarem a sua vida, para a continuidade, para a caminhada. Nós temos o alvo, mas muitas vezes não temos a força. Estamos cansados, estamos fadigados, estamos sobrecarregados, e a palavra fala que é possível nós nos sobrecarregarmos, lá em Hebreus 12:1, quando fala que nós temos que nos livrar de todo o peso e do pecado. Tem coisas que são peso, outras coisas são pecado, são coisas diferentes, e o peso são as coisas que vêm sobre nós e nos roubam a força, nos roubam a capacidade de caminhar de cabeça erguida, olhando os campos e fazendo a obra do Senhor Jesus. E Deus quer nos dar essa força e nos dar este poder. Fé é instrumento de poder na nossa vida, de busca do poder. Receba, aleluia. Hoje é dia de você ser fortalecido no Senhor, não só pelo cântico de alegria que ministramos, mas pela palavra de fé, aleluia, que vence o mundo. Glória ao Senhor. Receba essa força sobre a sua vida. Aleluia, Senhor. Segundo tópico, irmãos, vimos a fé. Agora vamos ver a esperança. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Toda a esperança do crente não começa em expectativa. Pelo contrário, as expectativas humanas, irmãos, que chamam de esperança, todas elas falham. Durante a pandemia eu li um livro que é dividido em 3 livros, de um autor italiano da Idade Média chamado Dante Alighieri, que chama-se A Divina Comédia. Asaf, você leu sobre... Um dia o meu filho chegou na sala e eu estava lendo o livro chamado Inferno. Pai, tu está lendo sobre o inferno? Tô. E é muito interessante, porque tem muita coisa que Dante encontra no inferno que a gente tem que pensar. Ele encontrou um monte de papa no inferno. Por causa disso ele foi exilado depois que escreveu esse livro. Exilaram o Dante. A Igreja Católica exilou porque ele foi encontrando os papas tudo no inferno. Mas no 3º capítulo desse livro, quando Dante chega, vai entrar com seu amigo Virgílio no inferno. Quando ele vai entrar, ele vê algo escrito na porta do inferno e ele deixa ali. E eu vi na porta do inferno escrito: todos que aqui passaram perderam a esperança. A esperança do mundo é essa, irmãos. A gente perde ela se a gente esquece a expectativa do mundo, que chamam de esperança, de ver coisas boas, de experimentar coisas boas, de ter prosperidade, de ter sombra e água fresca, de viver do bom e do melhor nesse mundo. Essa é a esperança do mundo. Isso leva para o inferno. Porque com a esperança do mundo, todo mundo pensa que é fácil de obter. Então eu quero alguma coisa fácil. Então eu vou jogar na Mega Sena, ou eu vou vender droga, ou vou assaltar. Isso é o que o mundo pensa, porque tudo isso é fruto dessa esperança frustrada, que segundo Dante Alighieri, leva para o inferno. E que a gente acaba perdendo. Eu um dia ministrava para uma moça em Porto Alegre, junto com a minha sogra, e ela disse assim: eu não consigo mais nem ter esperança, de tão desgraçada que está a minha vida. Daí a minha sogra, cheia de fé, de alegria, disse: mas eu vou ter esperança por você. E teve esperança por aquela moça até ela se converter. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a esperança de Deus, ela é eterna. Ela nos leva para a eternidade. Elas são as asas. Em vez de nos levar ao inferno adentro, ela nos leva na direção de Deus. É o que nos faz olhar para o futuro de outra maneira. Por isso Jeremias, no meio de todo o sofrimento de Lamentações,
capítulo 3, onde ele mostra todo o furor de Deus contra o pecado de Israel, mas lá no meio ele disse: mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Porque o profeta, ele estava olhando para outro lado, ele queria levar o povo para outro lado, para uma esperança que não era naquelas coisas do mundo. Primeira coisa sobre esperança, irmãos. A esperança nos faz olhar para o eterno. 2 Coríntios 4:18, atentando nós para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as que se não veem são eternas. A esperança que Deus gera no nosso coração através de Cristo, porque esse é o maior dom de Cristo, a vida eterna. Então Deus nos liga à eternidade, que não é algo para o futuro, é algo para o presente. Por isso que a fé, ela interfere no presente com intensidade, porque ela traz a esperança que parece ser algo do futuro, para nós já vivermos no presente. A esperança de Deus na nossa vida é algo que nós vivemos agora. Aleluia. É algo que nos faz ver o eterno, irmãos. São olhos diferenciados. Os olhos da esperança são olhos diferenciados que Deus nos deu para olharmos para a nossa vida a partir de hoje em Cristo. Em Cristo. Por isso, quando alguém perguntar para vocês como você vai, estou em Cristo. Vou bem. Ah, mas isso que está acontecendo na sua vida, eu vou bem, eu estou em Cristo. Cristo em mim é a esperança da glória, aleluia. Eu já estou vivendo a glória ao Senhor. Eu já estou experimentando o que é a vida de Jesus neste momento. E é isso que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. Você começar a experimentar essa esperança genuína, verdadeira, aleluia. Crendo que tudo aquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a visão da esperança. Só a esperança, segundo ponto, irmãos, nos leva a conhecer os tempos e as estações de Deus. Quando a gente vive a esperança de Deus, a gente começa a ver a vida do jeito de Deus. Que Deus tem o tempo para todas as coisas. Não queira abreviar nada. Não queira atalhos. Como eu falei ontem à noite para os jovens, o diabo queria que Jesus fosse glorificado já no início, pulasse do pináculo do templo, todo mundo visse aquele homem pairando no pináculo do templo e os anjos pegando ele pelo braço. Não, mas Jesus sabia que tinha que andar na poeira, tinha que ir e vir da Galileia várias vezes, tinha que ir lá a Tiro e Sidom, tinha que ir lá na terra dos Gadarenos e assim por diante, ir além do Jordão e passar por toda aquela Galileia várias vezes e ser reconhecido como figura humana, e depois passaria pela cruz, depois seria então glorificado. Mas tinha um tempo, tinha uma estação. O próprio Jesus compreendeu as estações. A esperança de Deus em nós nos faz compreender as nossas próprias estações. Entender e aceitar. Muita gente diz: eu não quero ficar velho. Não tem jeito, irmão, vai ficar. Vai ficar, é a estação de Deus. Mas você vai ficar um velho com esperança. Com expectativa, com alegria, com júbilo. Mesmo com barriga e sem cabelo, vai ser um velho na esperança. As estações de Deus na vida dos filhos, como é importante. Eu falei muito da Aurora, mas isso a gente experimenta com muita força na vida do nosso filho André. A gente quer que os filhos tenham a mesma maturidade que nós. Um dia eu disse para o meu filho, eu com 24 anos, eu já estava casado. Daí ele disse: pai, mas eu não estou.
simples. Mas naquela hora, o Espírito Santo disse: tem o tempo certo. Não queira apressar. Tem o tempo certo para as coisas acontecer na vida de cada um dos nossos filhos. E nós olhamos os nossos filhos com os olhos da esperança. Cada um deles. Ah, mas meu filho está longe do Senhor. Eu também estive, irmãos. Eu estive não só longe, eu estive drogado, prostituído, sujo, no meio dos hippies, fazendo coisa errada todos os dias da minha adolescência. Quase 4 anos depois que aquilo foi se endireitar, com a esperança da glória. Com Jesus. Por isso, cada um de nós tem que entender as estações de todas as coisas, própria estação da vida da igreja. A gente precisa ter a clareza de que estamos indo para Jesus, estamos indo para o autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa esperança. Então nós vamos levar a igreja na esperança. Ah, mas pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está caindo isso, fulano foi embora, não sei o quê, e outro um monte de problema, isso e aquilo, o fulano caiu. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essas coisas vão acontecer. Na estação certa, Deus vai corrigir cada uma delas. Cada uma delas Deus vai corrigir. Mesmo que seja lá na frente, muito lá na frente. Esse irmão, né, que deu problema, isso e aquilo. Lá na frente, Deus vai levá-lo a outro entendimento. Alguma coisa especial vai acontecer na vida dele. E essa é a nossa esperança. O que nós temos que fazer, irmãos, é não parar a nossa parte. A esperança, outro ponto ali, é o que nos leva à oração. Uma pessoa que ora com intensidade é uma pessoa cheia de esperança, porque ele sabe que através da oração ele pode transformar territórios, ele pode transformar geografias, como diz o meu querido René Terra Nova, ele pode transformar montes, pode mudar montes, pode transformar coração de pessoas. É através da oração que nós liberamos a atuação maior de Deus, do Espírito Santo, da força de Deus na vida das pessoas. Intensifique a oração que você vai ver os resultados. Esses dias eu cheguei para um pai que o filho se desviou e disse: você está orando pelo seu filho? E ele disse: não estou mais. Desisti. Eu disse para ele: o diabo não desistiu. Oração é quando nós não desistimos. Frente à artimanha do diabo que nunca desiste de roubar, matar e destruir. A oração é quando nós ficamos do lado de Deus, irmãos, lutando por uma causa, lutando por uma vida, lutando por uma pessoa, lutando por uma salvação, por um resgate, e nós continuamos lutando. Ah, pastor, mas eu já orei 20 anos, vai orar mais 20, aleluia, Deus vai fazer a sua obra, Deus vai realizar, glória ao Senhor, porque o que Deus quer fazer é infinitamente maior do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Poder. Fruto de fé. O poder de Deus vai operando em nós. Glória ao Senhor Jesus. Vai operando em nós. Vai operando na nossa vida. Vai operando na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Quero dizer para você, igreja, não desista. Não desista dos seus entes queridos. Continue orando pelo seu marido. Continue orando pela sua esposa. Continue orando pelos seus filhos, pelos seus netos. Mesmo que estão longe do Senhor. Não desista. Não desista. Ore sem cessar. Continua em oração diante de Deus. A boa obra que Deus começou na vida de cada um de nós, e cada filho, cada filha é fruto de um milagre. Deus vai completá-la até o dia de Cristo, e eu profetizo isso em nome de Jesus. Não desista dos seus irmãos, nem das suas irmãs, não desista, aleluia, continue na brecha da oração. Você é o sustento de oração. Nós somos o sustento de oração desse mundo, irmãos.
da nossa nação. Ore pela nossa nação. Como a palavra diz, ore pelas autoridades, ore pelo presidente, ore pelos ministros. Não fique só jogando maldição, não. Ore pelos políticos, se eles forem de direita, se eles forem de esquerda, ore por eles. Eu lembro quando a dona Dilma estava lá, eu fiz um grupo de oração, fui lá para a frente do Planalto abençoá-la como presidente do Brasil. Nós não somos partidários desse mundo, nós não somos das ideologias desse mundo, irmãos. Nós somos do reino de Deus, nós somos servos, soldados, partidários do reino de Deus, poderoso, infinito e que é eterno. Esse governo passa, pode durar mais 1 ano, pode durar mais 5 anos, mas vai passar, não tem jeito, como o governo anterior também passou, e depois vai vir outros governos que vão passar também, mas o reino do nosso Deus é eterno, e o crente tem que se fixar no reino eterno de Deus. Essa é a nossa visão política. Quando me perguntam, Asaf, qual é a tua visão política? Eu creio no reino eterno de Deus, governando este mundo através da igreja. Do joelho no chão. Deus é que faz o querer e o realizar. Em todas as nações, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Nenhum fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. Então, é a esperança que nos leva para discernir e ter a intensidade dessa vida neste mundo. Amém. Vou terminar, irmãos, com o amor. Colossenses 3,14 diz: o amor é o vínculo da perfeição. Filipenses 1,10 diz que o amor nos leva a aprovar coisas excelentes. Eu amo esse texto, irmãos. Só o amor de Deus fala sobre perfeição e excelência. Glória ao Senhor Jesus. Não existe nenhuma perfeição nesse mundo, por mais bem feitinho que você consiga fazer. A perfeição verdadeira é só Deus que tem. Só Deus tem a perfeição, certinho. A flecha de Deus nunca erra o alvo. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus faz com perfeição. Eu contei para os irmãos, vou contar de novo aqui para a igreja, de uma situação que aconteceu comigo, que eu estava muito aflito sobre como seria o sustento na época da pandemia, a gente que vive de eventos, que vai nas igrejas e vende o nosso material. E foi assim a nossa vida toda, né? Foi daí que Deus trouxe o nosso sustento para o nosso estúdio. Eu estava muito preocupado. E eu fui até a beira da praia onde eu estava, e eu vi os passarinhos lá, e o Senhor disse: olha os passarinhos. Eles não semeiam nem ceifam, olha como eu cuido deles. E eu vi a perfeição de Deus ali naqueles passarinhos. Tinha comida para todos eles, irmãos. Era milhares de passarinhos. Depois eu fui ler sobre o assunto. Os passarinhos ali naquela região, eles moram lá na serra, que fica do lado da praia. No litoral norte do Rio Grande do Sul tem serra, uma leva de lagoas, muitas lagoas, e depois a praia. Então é bem dividido. E esses passarinhos, eles vivem na serra. Quando fica frio e gelado na serra, os mosquitinhos morrem, a comidinha deles fica difícil. Mas Deus manda eles: vai para a praia, lá tem comida. Eles chegam na beira do mar, na areia seca tem comida, na areia semi-molhada tem comida, na areia molhadinha tem comida, lá onde as ondas arrebentam tem comida, lá onde já está mais fundinho tem comida. E tem cada tipo de passarinho come num desses lugares de forma bem definida. Ninguém rouba a comida de ninguém. E Deus cuidando de cada um deles lá, e Deus mostrando aquilo, né? Eu cheguei pertinho dos passarinhos, e quando eu estava na beira do mar, irmãos, veio uma onda mais forte. E os passarinhos que estavam perto de mim pularam para cima assim, e aquela onda bateu nos meus dedos. E quando bateu nos meus dedos, deixou uma coisa sólida. E eu olhei para baixo, pensei que era uma concha, uma conchinha. Mas não era, irmãos, era uma moeda. Era uma moeda de 10 centavos.
Mas eu estava orando, irmãos, sobre sustento, sobre provisão. E ali, quando eu peguei aquela moeda, o Senhor disse: é assim que eu estou cuidando de ti, ó. É assim, com essa provisão sobrenatural. Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, tem 5 quilômetros de praia para esse lado, 5 quilômetros para esse lado, e tem milhares de ondinhas sendo formadas aqui, tem uma corrente passando por aqui. Como que essa moeda chegou no meu dedo do pé? Nesse momento que eu estou orando sobre provisão e pedindo ao Senhor um sinal para a nossa vida, para o nosso sustento, e Deus manda uma moeda, Senhor. Mas aquilo foi maravilhoso, irmãos. O cálculo exato de Deus, de mirar o meu dedinho na beira da praia, naquele instante, fazer com todas as ondas, antes e depois, né? Antes, pegasse aquela moedinha, não sei se caiu de alguém, se alguém deixou na praia, e o mar levou, e agora estava trazendo de volta, mas naquele minuto, naquele instante exato de Deus, sabe o que é isso, irmãos? É a excelência de Deus. É a excelência de Deus. Deus é excelente em tudo o que faz. Deus é excelente na tanto no querer quanto no realizar. Por isso, abre o seu coração hoje para o amor de Deus, porque quando nós enchemos o amor de Deus, nós começamos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assumiu a forma de servo para servir, meus amados, para fazer a obra grandiosa de Deus nesse mundo. E essa é a excelência de Deus. Esse é o vínculo da perfeição, quando a nossa vida é vinculada ao amor de Deus, ao amor de Cristo Jesus, nós começamos a receber a perfeição de Deus. Não é que a pessoa seja certinha, mas esse crente é tão certinho. Não, ele está vivendo o amor de Deus e a perfeição de Deus, e Deus vai ajeitando tudo na vida dele, e ele começa a provar coisas excelentes através do amor de Deus. Ele começa a fazer, a provar e viver a excelência de Deus nesse mundo, e só o amor de Deus promove isso. Sem o amor de Deus, nossa vida vai continuar sendo errada, sendo uma besteira. Pode ter até um pouco de fé, pode ter até a esperança verdadeira, mas se você não se encher do amor de Deus, você não vai saber como realizar a vida de Deus e viver essas verdades. É o amor que é o selo, irmãos. Por isso que a palavra diz que no fim, tudo mais vai embora, mas fica o amor. Acaba tudo, mas fica o amor, porque Deus é amor. Amém? E o que Deus quer dessa igreja? Que seja cheia desse amor. Esse amor seja a excelência de Deus na nossa vida, meus amados, e nós sejamos repletos desse maravilhoso amor de Deus. Por isso, meus amados, agora, pois, permanece fé, esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Era isso que eu tinha para os meus irmãos. Quem precisa de fé, de esperança e de amor, fica de pé aí, igreja querida. Quem precisa escrever uma cartinha? Hein? Quem precisa escrever uma cartinha? Vai escrever em nome de Jesus, viu? Quem precisa que a fé visite o seu passado? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu trouxeste Tua palavra, Senhor. E não sou eu responsável pela aplicação da palavra, mas é o Espírito Santo. Eu quero pedir nesse momento que o Espírito Santo visite essa congregação, Senhor, de nossos filhos e discípulos, em nome do Senhor Jesus, para que a fé, para que a esperança e o amor de Deus seja uma realidade com todas as suas nuances, Senhor, que nos leva à verdade, que nos leva à excelência, que nos leva à estabilidade de vida, de família, Senhor. Aleluia! Quero que esta palavra seja aplicada na vida de cada um dos meus irmãos, e eu te peço, Jesus, que só Tu podes fazer esta obra que é maravilhosa, que é perfeita na vida de cada um dos meus irmãos.
Tu possas estar visitando cada um, cada família, cada casal, Senhor, cada discípulo e discípula aqui neste lugar, Senhor, enchendo-os com a vida de Cristo, que é a esperança da glória, que é o autor da excelência, que nos faz aprovar coisas excelentes para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu abençoo meus irmãos e a Tua igreja reunida aqui em São Vicente, Senhor, com a graça sobre graça da plenitude temos recebido, que essa palavra traga plenitude nos corações, na vida, nas famílias, na continuidade da igreja, nos alvos da igreja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Sejam abençoados e fortalecidos nessa manhã de bênção, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, queridos. Glória a Deus. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, irmãos. Deixa eu dizer uma coisinha. Eu preparei um material lá atrás. É um pendrive que tem 31 CDs. Antes a gente comprava o CD. Mas agora eu pus 31 CDs com 393 músicas. Hoje eu e o Beda fizemos um cálculo. Nós vendemos esse pendrive por R$100. Você paga 25 centavos por música. 25 centavinhos por música, mas você vai ter quase 400 músicas de louvor e adoração cantadas por mim, pelo Daniel, Ana Paula Valadão, pela Rosana, pela Carmélia, pelo nosso ministério e pelos muitos ministérios que fizeram parte da Life em todos esses anos. Está ali, é um produto muito precioso que você vai gostar de ouvir. Tem os Life Kids, tem os discos para crianças que a gente fez, os discos para família, estão tudo ali e vai ser uma grande bênção, né? Você ter todo esse material dentro de um pendrive. Está lá fora, irmãos, não tem muitos, mas procure o seu lá. E também tem o meu último livro, que eu trouxe rapidamente no último ano aqui, mas eu trouxe agora mais unidades, que são as histórias das minhas músicas. Como que eu compus Alto Preço, Jesus em Tua Presença, Infinitamente Mais, Reina o Senhor, tremam os povos, Nós somos o povo a quem Deus libertou, Vestes de Louvor, todas as histórias das músicas, o que estava acontecendo na família, na igreja, quem estava junto, quem estava perto, e você vai conhecer um pouquinho mais dos milagres de Deus, das coisas excelentes que Deus fez na nossa vida e no nosso ministério, através dessas histórias. Então está lá esse material à disposição dos irmãos, passe lá, tem uma maquininha de cartão, pode dividir em 2 vezes no cartão, tá? Para abençoar vocês. Deus abençoe e nos abençoar também, que a Life está precisando começar de novo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Fábio. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia, cheios de fé, de esperança e de amor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Chamar os músicos aqui à frente, nós vamos concluir esse tempo com um louvor de celebração a Deus, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, por essa palavra tão preciosa, para ficar guardada em nosso coração, para vivermos cheios de fé, de esperança e de amor, em nome de Jesus. Nós vamos recolher dízimos e ofertas. Quero te incentivar a você abençoar esse ministério da Life. Então, vamos semear nos sonhos de Deus, vamos semear naquilo que Deus está plantando para a eternidade nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, quero te convidar a você pegar o seu dízimo, sua oferta, baseados nessa palavra que nós meditamos nessa manhã, de fé, de esperança e de amor. A atitude de entregar, de devolver nossos dízimos e ofertas ao Senhor, tem que ser baseado nisso. Que seja a nossa atitude de fé, de esperança e de amor, em nome de Jesus. Pega o seu dízimo, sua oferta, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai, nós somos gratos nessa manhã. Muito obrigado pela Tua bondade, Tua fidelidade, Senhor. Somos constrangidos por tão grande amor, Senhor. Muito obrigado por nos comprar com alto preço. Senhor, nós somos nessa manhã, Senhor, cheios de alegria, de gratidão,
por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que ainda irás fazer. Nosso coração nessa manhã está cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Aleluia, e queremos transbordar isso uns aos outros, aonde nós estamos plantados, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, Senhor, na nossa família. Nós queremos ser esse instrumento de fé, de esperança e de amor no Senhor. Nós queremos abençoar cada dízimo, cada oferta, em nome do Senhor Jesus, cada família, cada lar. Senhor, seja transbordante, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, aleluia, a tua bondade, que haja, Senhor, cada dia mais a provisão, aleluia, em cada lar, em cada mesa, Senhor, baseado, Senhor, na fé que nós temos na tua palavra, que não faltará nenhuma coisa faltará, Senhor, na mesa do seu justo. Nenhum justo mendigará o pão. Essa é a tua palavra, e nós queremos abençoar cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.